Vamos continuar com a nossa implementação. Aqui no onCreate desse formulário, eu vou fazer o seguinte. Vou verificar se o parâmetro que está sendo passado para ele é diferente de vazio. Tá? E é importante, novamente, né, que você veja lá o vídeo de integração entre os módulos, porque isso é abordado nesse vídeo, tá? Então, se o parâmetro for diferente de vazio, o primeiro parâmetro que for passado para ele, eu vou exibir uma mensagem dizendo que o usuário não tem acesso ao módulo e vou sair da aplicação. Então, vamos executar. Opa! Aliás, se o parâmetro 1 for igual a vazio, né? Se o parâmetro 1 for igual a vazio, ele não faz nada, tá? Aí sim, ó. Usuário sem acesso ao módulo. Ok? Perfeito. Sabendo disso, eu vou abrir a minha janela de contrato. No caso aqui, o meu editor. E naquele botãozinho do GED, eu vou chamar aquela aplicação passando alguns parâmetros para ela, tá? Isso já foi feito, né, no módulo de integração. Nós fizemos isso aqui no cadastro base. Então lá no menu, eu tenho implementado a chamada a janela da venda. Aqui, ó. Vou aproveitar o mesmo método aqui. Vou copiar para cá. Tá? E você pode ver o que é que esse método está fazendo lá nesse vídeo que eu expliquei com detalhes, tá bom? Então veja, eu vou chamar aqui, olha, a aplicação do plugin do GED. Aqui. Vamos copiar o caminho dele para cá. É evidente que quando nós formos inserir isso aqui para deixar pronto para a produção, nós não vamos informar um caminho estático dessa forma, né? Nós vamos pegar o caminho onde a aplicação está instalada, tá? Nos parâmetros aqui, o primeiro parâmetro que eu vou passar é o sistema que está chamando, né? No caso aí o GED, tá certo? O sistema de contratos. O segundo parâmetro pode ser o número do contrato. Então vamos colocar aqui, por exemplo, número contrato. Ok? Vamos passar esses dois parâmetros para ele. Os parâmetros eles são separados por espaço, tá? Então eu executei. Vamos então chamar o GED e aí está. Ele chamou o GED. Legal? Passou os dois parâmetros aqui para ele, né? Nesse momento aqui, já seria interessante que nós inseríssemos o nome do documento aqui. Tranquilo? Vamos ver como é que nós podemos fazer isso de forma automática, né? Já estou passando os dois parâmetros. Então vamos abrir aqui o GED novamente. Pronto, então já peguei os dois parâmetros. Quando for aqui no final, ó, eu vou chamar a action inserir, tá? Logo depois, aqui no edit nome, ponto text, eu vou colocar o params 2, tá? Vamos executar uma vez. Opa, action inserir ponto execute. E ele não vai entrar porque ele tem que ser chamado, né? Então nós vamos executar agora aqui o módulo de contratos. Aconteceu um probleminha aí. Não pude setar o foco, né? E ele não colocou aqui o nome não.
que é que aconteceu? Por enquanto, vamos tirar essa verificação aqui, só para a gente ver o que é que aconteceu, tá? Aí deu o mesmo erro. Vamos aqui um passo a passo. O problema vai estar aqui, ó. F9 já parou aí, F7. Panel Edits Bring to Front. Ok, Edit nome.set focus. Ok. E ele não consegue setar o foco, né? Porque o formulário ainda está sendo criado, tá? Então, esse código aqui nós vamos inserir no form activate, tá? Ou no form show, né? Vamos colocar primeiramente no activate, que já deve funcionar, tá? Executamos, prontinho. Agora vamos liberar de novo esse código aqui. Beleza. Agora vamos chamar através daqui, né, do nosso formulário de contratos. E é o número do contrato. Legal? Muito bem. Tá, então aqui o usuário ele vai colocar a descrição do contrato, inserir as palavras-chave, selecionar qual é o tipo de documento, tá? Daí, dependendo do que está sendo realizado, ele vai digitalizar o arquivo, né, ou ele vai simplesmente salvar, tá? Como eu passei aqui o parâmetro, digamos que eu estivesse trabalhando com um arquivo, né, com um contrato onde eu sou o prestador do serviço, né? A minha empresa é a prestadora de serviço, tá? Então, nesse momento, eu peguei o template, criei o contrato, tá? E agora eu quero salvar esse contrato no meu servidor. O que é que eu faço? Eu chamo o GED, passo como parâmetros lá o nome do módulo contratos, né? E a gente vai fazer algumas verificações dentro desse plugin GED para isso, tá? Depois eu passo o número do contrato, né? Para ele pegar aqui o nome do arquivo para ser o número do contrato, tranquilo? E eu tenho que passar um parâmetro para ele saber que eu quero já salvar esse arquivo. Ele não precisa digitalizar e nem fazer nada disso, tá certo? Então automaticamente ele já iria aí, já marcaria para assinar o arquivo e desabilitaria a opção aqui de digitalizar, né? Porque nesse momento, já que eu estou passando um arquivo onde eu sou o prestador do serviço, ele teoricamente não precisa digitalizar nada. Naquele arquivo eu estou passando para ele, tranquilo? E aí o objetivo seria então salvar, né? Quando ele salvasse esse arquivo, sobe para o servidor, sai do meu plugin e retorna alguma coisa para cá, para eu saber que deu certo, tá? Então você vai pesquisar um pouquinho como é que a gente faz isso daí. Como é que eu chamo uma aplicação? Passar parâmetros nós já fizemos, mas como é que eu espero o retorno de uma aplicação? Né? Como é que eu posso saber se deu true ou false, se deu certo ou não? Tá? Dê uma pesquisada sobre isso, porque nós vamos precisar fazer esse controle, né? Pegar o retorno que o GED vai devolver para a gente. Quando eu for o tomador do serviço, né, no caso, agora eu sou o cliente, por exemplo, estou pagando os contratos da minha conta de telefone, um exemplo, tá? Nesse momento eu passo essa informação também para o GED, só que ele vai saber que precisa digitalizar o documento, né? Então, nessa informação, essa action aqui, ela vai estar habilitada, porque o contrato veio do meu fornecedor, tranquilo? Então ele precisa habilitar essa informação para eu digitalizar e subir esse documento para o servidor. Nós podemos ir ainda mais além, tá? Podemos enviar já todos esses dados para o GED, né? O número do contrato, a descrição, quais são as palavras-chave que nós queremos que ele armazene, qual é o tipo de documento, já podemos selecionar a vigência desse documento, porque nós temos a vigência do contrato aqui. Já podemos marcar aqui que o usuário ele tem que assinar esse arquivo para subir. Tá? E se for um contrato onde eu sou o tomador do serviço, eu já executo a action de digitalizar. Né? Então já fica até melhor assim. Já mando todos os dados,
já executo a action de digitalizar. Se for diferente, tá? Se eu tiver sendo o cliente, aliás, o fornecedor, né? No caso anterior, eu sou o cliente. Se eu for o fornecedor, onde eu mesmo estou criando um contrato a partir de um template, eu mando todas as informações para cá, ok? Já passo as informações para essa action abrir arquivo e de repente já executo até o salvar, né? Provavelmente já dê certo fazer tudo isso aí de uma vez, tranquilo? Então, certamente vai ser um exercício bem legal. Tem muitas possibilidades, né? Você vai se divertir fazendo esse exercício aí da integração com o JET, tá?